pensando aí a respeito desse assunto e a gente precisa lembrar, entender que a atividade espírita é uma atividade de meio e não uma atividade de fim. O que significa isso? É o meio pelo qual nós nos utilizamos para nos tornarmos melhores. Mas o objetivo é tornar a pessoa melhor. Então, tem pessoas que já exercitaram atividade de meio, né? Ou seja, já se prepararam convenientemente, no caso desses jovens, em outras encarnações e tudo, né? Porque a gente já tem notícia também que o espírito ele não perde nenhum dos seus atributos, nenhum do seu conhecimento. Ele só vai acrescentando, só vai somando, né? Então, muitas pessoas, muitas vezes, já tiveram atividade de meio em diversas outras militâncias, em diversos outros trabalhos, e aí voltam numa encarnação absolutamente preparados. Eu estava ouvindo um pedacinho de um trecho do Haroldo Dutra e ele estava falando de uma pessoa, né, que foi se conversar com o Chico, e aí ela estava falando que é um excelente marido, um excelente pai, um excelente trabalhador, um excelente, tudo excelente, né? E aí ele fala assim, nossa, que bom, né? Mas o único defeito que ele tem é que ele não é espírita, né? E aí o Chico responde que ele não precisava ser, quem precisa ser espírita são os que ainda estão se aperfeiçoando, não é? Então, a gente precisa ter isso muito em mente. Alguns jovenzinhos realmente já nascem com uma tendência muito grande, muito forte, do entendimento, do conhecimento, porque a doutrina espírita não é para qualquer um. É preciso ter uma espécie de maturidade. Se não tiver essa maturidade, a pessoa não consegue achar afinidade na doutrina, não é? Então, essa história de lei de ação e reação, né, reencarnação, fica uma coisa muito confusa. Porque o mundo fala uma coisa e a gente tem que aceitar outra, né? Vamos dizer assim, né? Porque o mundo fala que você tem que ir a qualquer preço atrás da sua felicidade, que você não pode desistir dos seus sonhos. Umas ilusões aí que a gente vai percebendo ao longo do tempo. E aí o jovenzinho, a pessoa fica pensando, não, mas eu tenho que correr atrás do meu sonho, eu tenho que ser feliz de qualquer preço. E não entende que nós estamos num processo de maturação, de desenvolvimento, e que a gente não pode aceitar a ideia de que você vai conseguir a felicidade nesta terra. Aqui a gente tem felicidade relativa, não é felicidade total. Aqui na Terra não é permitido ter felicidade total, ninguém tem. Tanto é que nós temos problemas de saúde, problemas emocionais, problemas parentais, temos problema de financeiro, tem um monte de coisa para se resolver ao longo do tempo. Né? Ah, a pessoa tem tudo, tem dinheiro, tem poder, tem tudo, mas aí às vezes falta a saúde, às vezes falta o entendimento com família, às vezes falta o entendimento com as pessoas, às vezes a pessoa é muito orgulhosa, muito soberba, não consegue conviver com outras. Então, aqui a Terra, na verdade, não é um paraíso de delícias. E as pessoas em conflito porque acham que tem que ser feliz a qualquer preço. Né? Ah, vai buscar os seus sonhos. E a pessoa está com 90 anos, quer entrar na faculdade de Direito, né? Para ser um advogado com 90 anos, né? E aí entra um jovenzinho, por exemplo, de 23 anos, termina com 28, e o camarada dá um show de direito, porque ele já tem, né, o conhecimento anterior, né? Então não quer dizer que a pessoa não possa se esforçar, estudar e fazer e acontecer. Mas a gente também precisa saber o nosso lugar. Então talvez com 90 anos a nossa tarefa seja outra, né? Ser confortável com os netos, auxiliar os filhos, continuar auxiliando os netos, trabalhando para ajudar as pessoas. E talvez seja outra. E às vezes as pessoas ficam aí nessa coisa, ah, meu sonho, meu sonho, meu sonho. Ah, nem terminou a faculdade, desencarna na metade do caminho, desencarna, né? Aquela coisa. Pode acontecer, né? Então, mas é importante a gente entender isso, né? Que nós estamos na Terra e que precisamos ter a absoluta certeza de que a doutrina é atividade de meio e que muita coisa ainda nós precisamos absorver, conhecer, mas principalmente as possibilidades morais, porque as coisas que são de fora, né? Eu ouvi falar que dá para aprender direito no mundo espiritual, né? O senso de justiça é um negócio que a gente traz dentro da gente. Quando eu comecei na faculdade, teve um professor fantástico, daquelas pessoas que são sábias mesmo, e são professores. Então ele estava falando que não era difícil, porque o direito é uma coisa de justiça, e algumas pessoas trazem isso meio o senso de justiça. Então você fala, pô, mas isso não é justo.
Aí você vai lá e vai bater na tecla até mostrar que aquilo realmente não é justo. E aí você trabalha nisso, quer dizer, a pessoa já tem um senso, que é uma coisa que corre nas veias da gente, esse senso. Mas como é que a gente desenvolve o senso de justiça? Aí está a chave, né? Aí está a interrogação. É com o desenvolvimento moral. Quanto mais moral a gente desenvolver, mais senso de justiça a gente vai ter. Né? Então, mas é isso. A outra coisa que eu fiquei desanimado também no direito, foi quando eu conheci a doutrina, eu peguei um livro do Chico que era de 1964. Falei, nós estamos no ano 1990, eu estou lendo um livro de 64. Porque na faculdade de Direito, às vezes com menos de 6 meses, você tem que trocar o livro, né? Eu falei, peguei os livros de Direito e joguei tudo fora. Fiquei só com os livros da doutrina.